Olá, meu nome é Sabrina Ferretti, sou especialista em segurança de alimentos na CFS. Sejam bem-vindos ao nosso curso online de design higiênico. Neste vídeo, iremos falar sobre utilidades na perspectiva da segurança de alimentos. Nosso objetivo com este treinamento é compreender os riscos presentes nas utilidades, incluindo ar, água e vapor, e como controlar esses riscos. Ar, água e vapor são comumente usados em fábricas alimentícias e devem ser projetados de forma higiênica. Muitas vezes, essas utilidades não são levadas em conta e esquecemos o quão importantes são para a produção de alimentos. Precisamos entender que estes fatores trazem riscos à produção e, para reduzi-los, precisamos considerar a utilização dos controles corretos para garantir qualidade e segurança do produto, como o uso de filtros, por exemplo. Essas utilidades devem ser adicionadas aos rigorosos planos de segurança de alimentos e devem ser avaliados sob três perspectivas: perigos microbiológicos, que devem ser considerados para a água e ar, pois vapor raramente traz esse perigo devido à temperatura. Perigos físicos, que devem ser levados em conta pelos fornecedores dos materiais e dos componentes utilizados no sistema. Estes riscos podem ser amenizados com a utilização correta de filtros e dos materiais adequados. E perigos químicos, realizando testes na água para entender quais riscos estão associados. Com o vapor, os químicos utilizados nas caldeiras precisam ser adequados. Genericamente falando, diferentes produtos apresentam riscos em diferentes níveis. Por isso, primeiramente, devemos esclarecer o nível de risco para cada alimento que está sendo produzido. O risco é alto, médio ou baixo? Após essa avaliação, precisamos introduzir técnicas de controle para garantir que os produtos estão sendo corretamente protegidos. Para a água, ar e vapor, normalmente são utilizados filtros de diferentes configurações para diversas partículas presentes. Quando selecionamos o filtro, precisamos levar em conta a vazão do sistema, a eficiência de filtragem que queremos atingir e o tamanho das partículas que estamos lidando. Esclarecer esses parâmetros irá nos ajudar a selecionar corretamente os sistemas de filtragem e remover eficientemente os contaminantes. Nesta sessão, vamos abordar o sistema de controle do ar ambiente. Por que a qualidade do suprimento de ar é tão importante? Primeiro, a qualidade do ar é importante para criar um ambiente seguro e confortável para os funcionários. A segurança dos trabalhadores deve sempre vir em primeiro lugar e todos os poluentes, como poeira, por exemplo, devem ser removidos através do uso correto de filtros. Segundo, reduzimos o risco de contaminação do ambiente. Terceiro, a qualidade do ar pode impactar na validade do produto. Se há bactérias no ar, como o mofo, por exemplo, isso poderá contaminar o produto, causando queda na qualidade do mesmo e diminuindo sua data de validade. Quarto, se há poluentes no ar que podem afetar a qualidade do produto durante a produção, a linha poderá ter paradas mais frequentes para higienização, o que afetaria a eficiência e produtividade da planta. Quando selecionamos a eficiência de aquecedores, sistemas de ventilação e unidades de ar-condicionado para a planta, devemos conhecer quem são nossos inimigos invisíveis. Assim, podemos selecionar e especificar corretamente os filtros que serão instalados. Neste slide, você pode ver os diferentes níveis de filtragem correspondente a cada tamanho de particulado. Os sistemas de alimentação de ar podem ter múltiplos filtros. Filtros primários e secundários agem para proteger e remover os contaminantes do ar, permitindo assim que a filtragem final seja mais efetiva. A efetividade dos sistemas de filtragem deve ser verificada através de amostras e testes. Além dos filtros de ar, devemos nos atentar à direção do fluxo de ar nas áreas produtivas. Como mostrado na figura, devemos assegurar que o ar flua de áreas com alto nível de higiene para áreas com menor nível de higiene para evitar contaminação cruzada. Isso requer sistemas bem calibrados de fornecimento de ar e que mantenha a pressão positiva das áreas mais críticas para as menos críticas. Onde a pressão de ar deve ser positiva, controles devem ser instalados para verificar a efetividade do sistema. Os parâmetros de condição de trabalho de cada área são ditados pelo tipo de produto que está sendo produzido e a sua sensibilidade às condições externas. Baixas temperaturas ajudam no controle do crescimento de micro-organismos no ambiente. Alguns produtos necessitam de determinadas temperaturas para atingir a sua qualidade e características. O controle de umidade pode ser necessário para que não haja risco ao produto e à sua qualidade final.
Sistemas de troca de ar auxiliam tanto no controle de condensação como no crescimento de micro-organismos, e assim o ar é forçado para unidades condensadoras a uma frequência controlada. A planta deve ter faixas de trabalho de temperatura e umidade estabelecidas para cada produto específico que está sendo produzido e precisa monitorar e documentar as condições do ambiente. Em alguns casos, exige-se um sistema de monitoramento contínuo que enviará um alarme se as condições pré-estabelecidas não forem atingidas. Ar comprimido é usado em várias aplicações da indústria alimentícia, incluindo o empacotamento, o dispenser de embalagens, misturadores, secadores, etc. Para ar comprimido que tem contato com o produto, os requisitos para filtros são geralmente bem altos, sendo a filtragem recomendada de 0,01 microns ou até menor. O ar comprimido pode ser contaminado por diferentes motivos. Um deles é o ar ambiente, trazendo umidade, micro-organismos e poluição. Outro são os próprios compressores, que, se não forem livres de óleo, podem trazer contaminantes como óleo, por exemplo. Por isso, sempre utilize óleo de grau alimentício. Umidade também pode ser agregada ao ar. E por último, o próprio sistema de distribuição do ar pode se deteriorar com o tempo e contaminar o ar comprimido com ferrugem, oxidação ou com os minerais incrustados na tubulação. Para remover os contaminantes do ar comprimido, múltiplos filtros devem ser instalados. Existem os filtros para remover as partículas sólidas. O filtro regulador remove óleo e água. O filtro final é a última barreira de proteção antes que o ar entre em contato com o produto. Portanto, esse filtro deverá ser instalado o mais próximo possível do ponto de uso do ar comprimido. Vamos falar de água? Riscos microbiológicos relacionados à água são desmembrados em três categorias: bactérias, protozoários e vírus. Veja no slide alguns desses exemplos. Riscos microbiológicos relacionados à água são desmembrados em três categorias: bactérias, protozoários e vírus. Veja no slide alguns desses exemplos. Como podemos gerenciar os riscos com o fornecimento de água? Primeiro, precisamos estar cientes de onde vem a água fornecida para a nossa planta. Estamos utilizando água da rede pública ou uma fonte alternativa, como poço, por exemplo? Independente do tipo de fornecimento, a água precisa estar de acordo com as leis e regulamentações locais. Precisamos identificar e direcionar os riscos correspondentes de acordo com o tipo de fornecimento de água. Segundo, precisamos entender em que fase ou como a água será usada e o risco do produto em questão. Se a água precisa ser tratada para a redução do risco, sistemas como osmose reversa, luz ultravioleta, filtragem e produtos químicos como cloro podem ser utilizados. Por último, o design da tubulação de água deve ser levado em conta também. Dispositivos para evitar o retorno de água na tubulação devem ser instalados. Devemos então evitar pontos mortos na tubulação onde a água não escoa ou evitar a contaminação cruzada entre diferentes fontes e sistemas. E por último, vamos falar de vapor. O vapor é usado com frequência na produção alimentícia para aquecer produtos, direta ou indiretamente. Ele pode ser usado para a esterilização de embalagens, como por exemplo garrafas antes da envasadora, ou diretamente na cocção de produtos, por exemplo. Quanto à higienização, o vapor pode ser usado diretamente sobre as superfícies dos equipamentos ou para obtenção de água quente. Diferentes produtos e indústrias requerem diferentes níveis de pureza do vapor d'água. Na indústria de alimentos, normalmente utilizamos o vapor filtrado, que é também conhecido como vapor culinário. Se o produto necessita de alta pureza, exige-se então a utilização de vapor altamente limpo. Em sistemas de caldeiras, são utilizados diferentes produtos químicos para a purificação da água, descalcificação e prevenção da oxidação. Quando o vapor é gerado para uso direto na produção de alimentos, os químicos precisam ser utilizados de acordo com as leis e regulamentações de cada indústria. Os sistemas de geração de vapor devem incluir válvulas para a retirada de amostras que serão posteriormente testadas. Normas como o FDA ou a ISO 22000 trazem recomendações quanto ao uso de produtos químicos em caldeiras. Os sistemas de geração de vapor e sua tubulação devem ser fabricados utilizando materiais resistentes à corrosão, como, por exemplo, o aço inox da série 300. Além disso, um filtro deve ser instalado antes do bico de injeção de calor para remover partículas no tamanho de 30 microns. Uma válvula condensadora deve ser instalada antes do filtro.
Mais adiante na tubulação, um filtro culinário de 5 microns em aço inox deve ser instalado. Por último, uma válvula sanitária deve ser instalada caso a injeção de vapor esteja submergida ao produto. Em resumo, as utilidades são comumente usadas na indústria alimentícia e por muitas vezes estão em contato direto com o produto ou com as embalagens primárias. Precisamos projetar corretamente e manter esses sistemas em bom funcionamento para garantir a limpeza dos mesmos. Eles podem ser uma fonte de contaminação quando não são projetados, instalados e operados corretamente. Rotinas de manutenção, testes periódicos e higienização são críticos para prevenir a contaminação. Em resumo, as utilidades são comumente usadas na indústria alimentícia e por muitas vezes estão em contato direto com o produto ou com as embalagens primárias. Precisamos projetar corretamente e manter esses sistemas em bom funcionamento para garantir a limpeza dos mesmos. Eles podem ser uma fonte de contaminação quando não são projetados, instalados e operados corretamente. Rotinas de manutenção, testes periódicos e higienização são críticos para prevenir a contaminação. Obrigada por assistir. Espero que você tenha gostado dos vídeos e que possa compartilhar essas informações com seus colegas para melhores projetos. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco.